Fala galera, fala pessoal, Japa na área, aqui para mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo um pouco diferente, tô tentando trazer um pouquinho de inovação, tornar os vídeos mais objetivos e serem mais atraentes para vocês também. Então se vocês estiverem curtindo, aproveitem e já deixe seu like e o seu comentário, beleza? E nesse vídeo eu vou falar sobre cuidados com o stop no trade. São pequenas dicas que talvez possa fazer um pouco de diferença para o operacional e principalmente para os cuidados ao utilizarem stop e não correr o risco de saírem antes de uma operação por um stop mal posicionado. E eu vou dar uma dica utilizando algumas ferramentas das próprias plataformas para auxiliar na medição do stop, e para quem utiliza gráfico de Renko, vou também deixar uma dica especial para evitar violinadas, beleza? Então, depois da vinhetinha, bora pro vídeo. Bom, galera, a gente sabe que a gente tem um stop técnico e um stop financeiro. A gente pode adotar qualquer uma delas ao longo do nosso operacional. E a gente pode ficar trocando. Às vezes eu estou indo por um stop técnico e às vezes eu estou indo para um stop financeiro. Lembrando, né, que o stop técnico, após eu definir o meu ponto de entrada, eu busco uma região técnica no gráfico, um ponto de suporte, resistência, ou um fundo anterior, ou então, né, um topo anterior, para fazer a minha proteção do capital. Ou então um stop financeiro, onde eu limito as perdas para um valor fixo, ou em pontos, ou então em capital, em dinheiro. E ambos tipos de stops, eles têm que estar alinhados com o seu plano de trade e o seu gerenciamento de risco. Eu sei que isso é muito teórico, na prática, muitas vezes a gente foge disso, mas a gente tem que ter em mente que a gente, quando estiver fazendo as operações, tem que tentar buscar um limite de operações perdedoras, ou então quando fizermos uma entrada, temos que olhar qual que é a perda dessa operação, caso dê tudo errado, para ver se está de acordo com o nosso gerenciamento de risco, do nosso capital. Será que essa perda 3 a 5% está dentro do meu gerenciamento de risco? O quanto eu aceito perder por operação? Então isso é muito importante. Vamos olhar aqui um exemplo no gráfico. Digamos que eu identifiquei uma ruptura da linha de tendência e o preço está desenvolvendo uma puxada de alta, buscando aí entradas na ponta compradora. A partir desse ponto, eu posso fazer a minha entrada, e se eu, por exemplo, estipular um stop financeiro ou um stop por pontos, valor fixo por pontos que corresponde a um financeiro, e eu fizer essa entrada muito limitada, muito pequena, esse stop não vai cair num ponto estratégico do gráfico, porque eu estou limitando por um parâmetro fixo, que não tem nada errado disso, é uma metodologia para definir stop. Porém, se a gente não utilizar um stop técnico, a gente pode incorrer em tomar um stop por uma violinada, ou por o stop ser curto e a gente sair antes da operação e não deixar o preço respirar. Posso buscar uma nova entrada, ajusto novamente o meu stop. Por não estar seguindo o stop técnico, posso novamente acabar tomando um outro stop antes do trade correr. Então mas também o oposto acontece. Eu posso entrar numa operação com stop curto, com stop limitado na minha perda e buscar um alvo maior que minha perda estipulada. Ou então eu posso utilizar um stop técnico, que ele vai estar posicionado em algum local estratégico, ou num ponto de reversão de tendência, ou numa zona de suporte e resistência. Neste caso aqui, uma prática muito comum, a gente colocar o stop sempre num fundo anterior, uma ponta compradora, ou se eu vou entrar na venda, eu coloco num topo anterior. Isso vai fazer com que eu deixe o preço respirar um pouco nesta região do gráfico e assim deixar o trade andar, o preço se movimentar e seguir na minha direção. Dessa forma, a gente não sai antes da operação, a menos que a direção do preço tenha realmente invertido e não estaria mais uma alta, estaria desenvolvendo uma queda. Aí neste ponto, o stop ele iria limitar as nossas perdas. Então a gente vai ter um stop financeiro e um stop técnico. Aí que está o ponto. Eu queria trazer para vocês o stop técnico, ele também precisa ter os olhos do financeiro.
Porque não basta eu apenas arrastar o meu stop para uma região estratégica do gráfico e não olhar para o impacto financeiro que isso pode provocar na minha conta. Porque para deixar o preço andar até a zona de stop técnico, eu preciso ter a certeza que eu tenho capital, a minha conta permite que eu deixe um stop técnico na operação. Caso contrário, eu vou sair antes da operação por um stop da própria corretora. Acho que isso aí vai ficar mais claro quando a gente ir direto para a plataforma. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a plataforma Xstation 5 para mostrar o mercado de Forex. Depois eu vou mostrar algumas das plataformas no Brasil também. Por exemplo, se eu quiser fazer uma entrada nesta região aqui do gráfico, logo após essa vela, uma operação de compra, aonde eu colocaria o meu stop técnico? Colocaria aqui no fundo anterior, correto? Se eu faço uma entrada nessa vela aqui, porque eu estou enxergando que ele está fazendo topos e fundos, eu estou apostando que ele vai avançar um pouquinho mais. Porém, se eu faço a minha entrada aqui, eu vou colocar uma stop nesta região aqui. Um stop técnico que seria o fundo anterior da minha entrada. Isso vai proteger a minha operação. Mas será que a minha conta na corretora permite que eu segure a operação até o stop técnico? Se eu utilizar a ferramentinha aqui da cruzetinha, na Xstation, se eu faço a minha operação e eu clico com o mouse, eu arrasto até aqui embaixo, notem que ele já mostra ali qual é o valor financeiro que eu vou perder na operação caso eu pegue o stop de 6,78 dólares, porque eu vou abrir uma operação aqui com 0,03. Então, se o trade caminhar um pouquinho mais, por exemplo, ele veio até aqui embaixo, ó, cheguei a estar quase perdendo 5 dólares e ele desenvolveu um pouquinho mais até aqui em cima, chegou a 3 dólares de lucro. Então, eu abrindo uma operação aqui com stop nesta região, mesmo o preço dando uma respirada até esta região aqui embaixo, eu estou protegido na operação, porque a minha perda chegou a 4 dólares, que a minha perda chegou a 4,80 e olhem que eu tenho na minha conta, eu tenho 50 dólares disponível para operar. Mas, por exemplo, se eu estou operando com uma mão muito grande, por exemplo, de um volume, eu faço a mesma entrada e eu coloco meu stop técnico na mesma região. Se eu faço a entrada aqui, notem que, como eu estou com uma mão descalibrada, ou seja, com uma mão maior do que eu posso suportar, eu não tenho capital financeiro para chegar até o stop técnico. Um stop técnico com uma mão muito grande vai me dar de 234 dólares. Isso é muito mais do que eu tenho em conta. Por exemplo, ele nem chegaria a respirar um pouco, ou seja, vejam que a corretora já teria me tirado a operação muito antes do trade andar. Então é importante que a gente ajuste a nossa entrada, nosso volume de entrada, condizente com o nosso capital. Acontece muito de a gente sair antes da operação pela própria corretora, tá? Então, por exemplo, aqui até esse stop, eu tenho stop de 2,31, mas eu deixo o trade respirar até de 1,50, 1,61 e ele caminha. Outra forma que eu posso calcular o meu risco da operação é utilizando essa ferramentinha aqui. Eu clico no meu ponto de entrada, eu defino o meu stop, no caso aqui esse stop técnico. Posso definir um alvo, né? Um alvo aqui em cima, por exemplo, e eu já faço um cálculo. Por exemplo, na minha entrada de 0,01, qual que vai ser o meu stop? Então, se chegar até aqui embaixo, vai dar em torno de 2,27. E notem que ele mostra aqui embaixo já, estão vendo, 4,54%. Isso corresponde ao valor percentual que eu vou perder da minha conta. Então, ou seja, nesse trade, se eu tomar um stop, ele corresponde a um stop de 4,5%. Está dentro do meu plano de trade, meu gerenciamento de risco? Olha, eu aceito perder por operações 5%. Então, eu posso fazer essa entrada nessa operação. Mas, por exemplo, se eu estivesse operando com 0,003, se eu tomo um stop nessa operação, corresponde a 13% de uma conta pequena de 50 dólares. Então, eu não posso fazer essa operação. Ou eu espero o stop ficar mais curto, ou então eu tenho que reduzir a mão da minha operação. Por exemplo, aqui no MetaTrader, a gente também tem a mesma ferramentinha da cruzeta. Por exemplo, eu quero fazer uma operação de compra neste ponto, aqui no mini índice, e colocar um stop. E colocar o stop aqui embaixo. Por exemplo, eu faço uma entrada aqui, eu vou tomar um stop, por exemplo, de 200 pontos. Só que para isso eu preciso puxar a calculadora e fazer um cálculo, né? 200 pontos com um contrato
vai ser um stop de R$40. Qual o impacto disso na minha conta? Se na minha conta eu tenho R$1.000, eu pego esses 40, divido por 1.000 e eu tenho um impacto aí de 4% nessa operação. Se eu faço entrada neste ponto aqui, para um stop de 200, 230 pontos, eu vou ter 4% de perda numa conta de R$1.000. Então, gente, se eu faço uma entrada e eu tenho um stop de 200 pontos, corresponde a R$40, eu tenho que ter mais de R$40 na corretora. Senão a corretora vai nos tirar da operação. Por mais que esse stop seja técnico, ó, no fundo anterior, se eu não tiver R$40, a corretora vai me tirar antes. Então é muito importante que vocês não tenham o limite mínimo estipulado pela corretora. Aqui no MetaTrader não tem nenhuma ferramenta específica que mostre o impacto financeiro, tá? Vamos olhar aqui no Trade também. Na Trade, pelo que eu já dei uma fuçada, ele tem a ferramentinha de cruzeta, ele mostra a variação em pontos também, mas também não mostra aqui o impacto financeiro. Então, se alguém souber se tem essa ferramenta aqui no Trade, coloca aqui nos comentários. Mas, por exemplo, eu faço essa entrada neste ponto até o fundo anterior, eu tenho aqui stop de 358 pontos. Se eu faço a minha entrada neste ponto, coloco o stop aqui, eu ainda corro risco de tomar uma violinada, entendeu? Então eu tenho que dar uma puxadinha um pouquinho maior. Só que será que isso aí está condizente com o meu plano de trade? Vamos ver. Nossa, aqui já deu 470 pontos. Dá quase R$100 perda em uma única operação operando com um contrato. Então é importante que mesmo que vocês utilizem um stop técnico, vocês têm que ver se esse stop técnico ele está dentro do financeiro de vocês. E outra dica que eu queria dar aqui é para quem utiliza gráfico de Renko, que fica muito mais fácil a gente tentar enxergar o stop, onde colocar o stop e qual o impacto da posição com o gráfico de Renko. Isso porque o gráfico de Renko ele tem cada box o mesmo tamanho. Aqui nos cards, eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos que eu tenho sobre o gráfico de Renko e um curso gratuito que eu publiquei aqui no YouTube. Então, por exemplo, se nessa movimentação eu identifiquei uma possível reversão desse movimento de queda do preço em cima de uma média móvel e através de um padrão de box de reversão. Portanto, eu vou fazer uma entrada de compra quando o preço atingir essa linha marcada em verde. Porém, aonde que vai ficar meu stop para proteger a operação? Eu vou colocar o meu stop abaixo da região onde possivelmente iria abrir um novo box da direção de queda. Eu colocaria o stop aqui embaixo. E essa distância corresponde a 2 vezes o tamanho do box. Se eu faço a entrada aqui em cima, 2 boxes para baixo, no mínimo, é o tamanho do meu stop. Colocando o stop nesta região, eu deixo o trade andar um pouquinho e eu acabo protegendo a minha operação. Notem que ele até deixou um pavio, porém não chegou a pegar no meu stop. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha trazido alguma dica boa aqui para vocês. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Não esqueçam de deixar também o seu comentário. E espero trazer novas dicas para vocês aqui no canal. Forte abraço a todos e até um próximo.